Olá pessoal, bom dia. Estamos com mais uma videoaula, dessa vez para falarmos um pouco sobre gramática. Essa videoaula é a continuação daquela conversa que nós tivemos na videoconferência pelo Skype, mas agora com alguns exemplos escritos aqui no quadro para facilitar mais a compreensão de vocês. Temos aqui o conteúdo que está lá no livro de vocês na página 27, Present Perfect versus Simple Past. Nós já conhecemos os dois conteúdos, já vimos estudando os dois conteúdos desde o ano passado. Na verdade, Simple Past você já vem estudando há um bom tempo, mas Present Perfect desde o ano passado. Conversamos já um pouco sobre isso, em que o Present Perfect nós usamos para falar principalmente sobre experiências. Tá? E aí quando a gente usa o Present Perfect, não necessariamente nós vamos dizer quando aconteceu. Na verdade, não se diz quando aconteceu. Ao passo que quando usamos o passado simples, sim, ou você diz quando aconteceu, ou então é compreendido entre os falantes de que se está falando sobre o passado, sobre alguma situação que aconteceu em determinado momento e não acontece mais. Tá? É como se, de alguma maneira, nós tivéssemos uma linha do tempo e quando a gente fala do presente perfeito, tá? Tem uma ação que acontece lá em algum momento do passado e ela tem uma ligação com o tempo presente. Enquanto que a ação que acontece no passado simples, ela simplesmente acontece lá no passado e ela não tem mais nenhuma conexão com o presente, aquela ação é completada no passado, ok? Estrutura. No presente perfeito, lá em frases afirmativas após o sujeito, nós usamos os auxiliares have ou has, mas o verbo principal, que ele precisa estar no particípio passado ou past participle. E aí, como eu tenho falado para vocês, tem uma particularidade. Quando no particípio passado, quando os verbos forem regulares, você coloca ed a esses verbos. Tá? Usa-se a regra normal do passado simples. Com verbos irregulares, você precisa estudar, como eu já falei para vocês, os verbos que ficam lá na terceira coluna do livro de vocês. Tá? Vocês vão ter aqui no livro de vocês, na página 111, os verbos na forma básica, coluna do meio ele no passado simples e depois da terceira coluna eles no particípio passado. No presente perfeito usa-se a forma do particípio passado com verbos irregulares, tá? Ok, vamos ver aqui como é que ficam algumas frases. I've lived in London. Então, aqui eu tenho aqui o VE como abreviação do verbo have. Tá? Eu poderia dizer ou I have lived ou I've lived in London. Outra, she has eaten Chinese food, que eu poderia abreviar simplesmente como she, apóstrofo S, tá? She's eaten Chinese food, ela vai dar um som de Z. Ou, have you ever helped your parents? E aqui o modelo de pergunta, onde o auxiliar vai para antes do sujeito para se fazer a pergunta. Em frases negativas, apenas se acrescenta o not após o verbo have ou has, tá? Então, por exemplo, she has not eaten Chinese food ou I have not lived in London. Beleza? Ok. Aqui, presente perfeito e estrutura. Olha no passado simples. Mais ou menos o mesmo modelo das frases. Ó, I lived in London in 2010. She ate Chinese food yesterday. Tá mais ou menos as mesmas frases, só que adaptada. Aqui presente perfeito, lá passado simples. Ó, did you help your parents? Gente, eu não sei se vocês conseguem perceber. Aqui eu não digo quando isso acontece, porque não é importante eu dizer quando. Tá? O foco aqui é a experiência, é o foco na ação. Aqui eu tenho um foco na ação também, mas principalmente no tempo, quando isso aconteceu. Tá? Mas assim, aqui experiência, aqui tempo. Tá bom? Então, olha só. I lived in London in 2010. Aqui eu digo, I've lived in London. Eu morei em Londres. Quando? Não preciso dizer, apenas estou falando da minha experiência de ter morado lá.
Aqui, I lived in London in 2010. Geralmente, ou eu uso o advérbio para dizer quando acontece, ou então já é entendido sobre os falantes que estamos falando sobre uma ação que aconteceu no passado e não acontece mais, tá? Olha, she has eaten Chinese food. Ela comeu comida chinesa, tá? A experiência dela ter comido. Aqui ela diz, eu comi, I ate. Olha aqui o verbo, olha, no particípio e aqui o verbo no passado. Que verbo é esse aqui? Cara, esse verbo aqui, ó, eat, super fácil, o verbo comer. Só que aqui, no passado simples, eu uso a forma dele do passado. No presente perfeito, a forma do particípio. Então, she ate Chinese food quando? Yesterday. Geralmente se diz quando aconteceu. Na pergunta, eu vou usar o have antes do sujeito. Aqui eu vou usar o did, porque é passado simples. E aí, did you help your parents? Tá? Outra coisa, aqui, seja afirmativa, negativa ou interrogativa, o verbo vai permanecer no particípio passado. Aqui, o verbo só fica no passado quando é frase afirmativa. Quando a frase é negativa ou interrogativa, o verbo volta para o infinitivo, para a forma básica. Ok? Bom, aqui a diferença mais de estrutura que nós vimos. A gente pode ver mais um pouquinho aqui, ó. Have you ever taken dances class? E aí, para o lance da resposta curta, como é que fica? O auxiliar da pergunta é o que vem para a resposta. Have you ever taken dances class? Você já teve aula de dança? Olha, quando eu vou falar sobre experiências com o presente perfeito, geralmente eu vou usar ever ou never para falar da experiência. O ever em pergunta e reforça esse lance da experiência. O never nas frases em que você vai negar, você vai dizer que nunca teve aquela experiência. Então a resposta, have you ever? Você já? Yes, I have. Positivo. Negativo, no, I haven't ou no, I have not. Tá? E aí você pode completar, explicar um pouco mais essa resposta. Sim, eu já tive, yes, I have. I've taken this class 14 years. I've taken this class 14 years. Eu tive ou tenho tido aula de danças por 10 anos. Algo que começou no ano passado, conexão com o presente, lembra? Ou então, I've never taken this class. Agora, experiência negativa. Nunca tive aula de dança. Passado simples. Olha, o processo já mudou um pouco. When did you take dances class? Agora eu pergunto quando isso aconteceu. E alguém responde, I took dances class last year. Olha o verbo take, que vai para o passado, took. Eu tive aulas de danças no ano passado. Tempo determinado. Ou I didn't take dances class. E no passado simples você já lembra, né? Quando a pergunta é did you, você pode responder yes, I did, no, I didn't. Nesse caso a gente não vai responder porque nós temos um pronome interrogativo ainda antes do did, então é necessário que se explique a resposta. Beleza? Bom, essa é uma explicação um pouquinho rápida. Já havíamos conversado sobre isso, mas eu acho que esse conteúdo agora ele vai se clareando mais para você, né? Eu quero que vocês me ajudem aqui agora com essas 4 alternativas. Qual delas estão certas? Quais estão erradas? Na primeira, Paul played soccer last week. Essa frase, vamos ver a outra, tem outra bem parecida. Paul has played soccer last week. Qual das duas frases está correta? Veja que na primeira eu digo Paul played, não tem o have nem has antes. Então, sujeito mais o verbo no passado, passado simples. Ele jogou quando? Na semana passada. Se ele jogou a semana passada, não dá dicas de que ele está fazendo isso hoje. Essa frase está certa. Beleza? Ok? Passado simples, tempo determinado no passado. Mas veja outra. Paul has played, ou tem o has, tá? Então, presente perfeito. Quando? Na semana passada. Opa, está errado. Por quê? No presente perfeito, eu não digo quando acontece. Beleza? Errada. Olha aqui agora. We have been to Canada twice. Para quem não conhece a palavra twice, quer dizer duas vezes. Eu estive, I've been, ou we have been, to Canada twice. Nós estivemos no Canadá 2 vezes. Diz quando? Não.
Beleza. Certo ou errado essa frase? Certo. Tá? Porque não cita quando, apenas que foram 2 vezes. Ah, desculpa, aqui tem um R, tá? I never watched that movie before. Eu nunca assisti aquele filme antes. Quando a gente traduz essa frase, eu nunca assisti esse filme antes, estou falando de experiência. Quando falamos sobre experiência, gente, a gente não usa o passado simples, usa o presente perfeito. E aqui eu tenho, após o sujeito, eu tenho o verbo. Claro, embora eu tenha um advérbio aqui, tá, que está no lugar certo, mas eu não estou usando o presente perfeito. Essa frase está errada. Beleza? Espero ter ajudado, espero que esse conteúdo comece a ficar mais claro para vocês. Dúvidas a gente vai tirando nas próximas videoconferências. See you guys later, take care of yourselves, bye.